contar um pouquinho aqui como é que eu conheci meu anestesista, que é o Dr. Felipe, que tá aqui com a gente. E foi lá na São José, fui ajudar um amigo nosso, a qual ele era anestesista. Eu adorei, né, tudo, enfim. E quando a minha anestesista preferiu precisou, né, tomar outro rumo lá na profissão dela, eu resolvi convidar o Felipe para fazer parte da minha equipe. E ele aceitou, gente, né? E está aqui. Não sei se, né, se arrependeu, mas por hora continua aqui. Você já tem um bom tempo, né? É. Já tem alguns anos, e realmente a gente se conheceu esse episódio de um evento grave de uma paciente grande queimada, que a Natália foi convidada para realmente pela expertise que ela tem nessa área, e a gente se conheceu realmente dentro da sala de cirurgia. Foi. Né? E depois começamos a trabalhar junto tanto na parte das cirurgias estéticas quanto na parte das cirurgias reconstrutoras. E eu acho que a nossa parceria sempre foi muito forte, porque a gente sempre focou muito no cuidado do paciente. É isso que eu estava conversando mais cedo com ela, né? Eu acho que o pilar da minha equipe hoje, que eu consegui reunir, são os valores. Eu acho que é o mesmo valor que a gente tem em relação a cuidado com o paciente, em relação a detalhes. Porque às vezes quando você é muito detalhista, as pessoas às vezes acham que você é chato. Né? Aí você tem todo mundo detalhista da equipe, é todo mundo chato, e aí todo mundo se dá bem e flui melhor ali o clima da equipe. Estou te cortando, mas essa preocupação, ela começa, muitas vezes o paciente acha que isso começa dentro da sala de cirurgia. Né? E isso começa semanas, meses antes das avaliações pré-operatórias, no consultório, na consulta pré-anestésica que a gente faz previamente com os pacientes, no bate-papo, no troca de experiência, aquela conversa que a gente tem sobre, né, vamos conversar hoje sobre a cirurgia, vamos. Qual a duração, o que vai ser feito, qual a posição, qual o risco de sangramento, né? Eu converso com o paciente, consigo identificar quem é o paciente, quais são as suas comorbidades, seus problemas de saúde, os seus medos. Né? Eu acho que o anestesista, muitas vezes, ele fica um pouco ofuscado pelo cirurgião. Então, o paciente acha que só o cirurgião é o protagonista, quando, na verdade, o anestesista ele tem total importância, muitas vezes até com o poder de cancelar a cirurgia, né? Felipe aqui na minha equipe, ele tem total liberdade de suspender procedimentos, de sugerir melhores adequação de medicação ou de estruturação para ir para especialistas, enfim. Ele tem total liberdade, aliás, por favor, deve, porque eu entendo que essa dupla atenção, isso aí gera mais segurança para o paciente. E o que acaba acontecendo pouco, né? Suspensões, porque a gente otimiza o nosso paciente antes, não conhece o paciente na hora da cirurgia. Sim, então isso acaba sendo um diferencial muito grande. O paciente não chegar lá, não se preparar, não fazer um jejum, não organizar o cenário todo de um pós-operatório e acabar a cirurgia sendo suspensa. Isso aí, na verdade, vai dar tema até para uma outra conversa, mas ainda mais hoje com os usos dessas drogas, né? Tipo Ozempic, Mounjaro, que essa suspensão tem que ser feita com bastante antecedência, porque isso minimiza muito o risco de broncoaspiração. Então esse cuidado e essa presença do anestesista ali mais próximo desse preparo, né, desse pré-operatório aí é fundamental. E eu não puxo o saco não, né? É verdade. Veio dividir um peso que eu antes tinha, né? Só como cirurgião. O anestesista chegando ali, fazendo uma consulta com uma certa antecedência, compartilhando comigo, né? Qual é o planejamento cirúrgico, medicações, o que pode fazer. Às vezes eu lembro de uma paciente que ela era asmática, lembra? Que aí foi feito uma dessensibilização antes. Nossa, isso aí é a diferença entre um broncoespasmo na hora que estuba. Gente, não sei se a gente está falando muito técnico, né? Mas enfim, é a diferença entre você ter uma complicação de não ter, simplesmente porque você conseguiu conversar com o paciente alguns dias antes. Acho que o resumo é esse, a cirurgia ela não começa na hora que o bisturi toca na pele. A cirurgia começa, o ato anestésico, a gente não chama nem cirurgia, a gente chama o ato anestésico cirúrgico. Isso começa no consultório do cirurgião, quando o paciente decide fazer o seu procedimento, quando os exames pré-operatórios são solicitados, quando a gente tem essa discussão do caso que a gente pode utilizar medicações, pedir avaliação de outros colegas especialistas, isso principalmente na parte da cirurgia reconstrutora muitas vezes, porque a gente não lida só com o paciente da estética, a gente lida com um paciente muito grave às vezes de cirurgia reconstrutora, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa do cardiologista, do pneumologista, do nefrologista, para otimizar a diálise desse paciente, para ele entrar no melhor momento na sala. Isso advém de um trabalho que começa muito antes do que o corte do bisturi na pele, da incisão cirúrgica.